Hoje é dia 26 de julho de 2020. Como comentei há pouco, né, que o dia está lindo aqui com sol, maravilhoso. A temperatura também está muito boa. Está passando frio, mas faz parte, né, do sul aqui. Comecei falando do Eliseu há pouco. O Eliseu, além de ser profeta, ele também foi um professor de teologia. E ele, então, está lá com os alunos, e os alunos vieram a ele e disseram para ele, Eliseu, permite nós ir lá no mato e cada um traz de lá uma viga. E aí ele disse, não, pode irem. E eles foram. E quando estavam saindo, um voltou e disse, vem com a gente. E Eliseu, vou com vocês. E isso é maravilhoso. E aí, quando chegaram à beira do Rio Jordão, cortando madeira, e um deles escapou o machado do cabo e tchumbum naquele rio muito fundo. E aquele moço gritou, ai, meu senhor, porque era emprestado. O machado, naquela época, tinha um valor muito, muito, muito elevado. Hoje, com 50 reais, tu compra um machado, talvez, né? Mas naquele tempo, o ferro era algo, assim, de um valor tremendo. E aí, quando ele grita, o profeta Eliseu chega, pergunta onde caiu. Ele mostrou onde é que caiu. Aí o Eliseu pegou uma madeira e lançou ali onde o ferro tinha caído, fez milagrosamente flutuar o machado. Isso para mim é um milagre. E ele grita para o cara que perdeu o machado, agarra-o ligeiro, porque senão ele afunda de novo, né? Esse milagre fantástico que deu, além de fazer muitos milagres, esse foi um milagre que fez flutuar o machado. A madeira, a cruz faz flutuar aquilo que nós perdemos. Vamos orar, queridos? Querido Pai amado, nós te agradecemos, porque podemos chegar na tua presença, nessa tarde aqui, e te pedir de uma maneira muito especial, para aqueles que estão ouvindo agora diretamente, mas também aqueles que vão ouvir futuramente através da gravação. Que tu venha falar a nós de uma maneira muito especial. Acampa aqui e lá onde se encontra cada um, através do Santo Espírito, agindo, Pai, através da tua palavra. Usa-nos como instrumento de tuas mãos. Isso nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, 16, ele diz, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, eu e você, aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, nós somos uma casa, um santuário onde Deus habita. Então, o tema de hoje é coloca em ordem a tua casa. Porque Deus quer habitar nessa casa. Aí eu penso, em cima desse tema, põe em ordem a tua casa, Jesus conta uma comparação. Ali em Lucas, eu gosto dessa comparação de Lucas. Ele diz, quem tem sua Bíblia e quiser abrir, Lucas, capítulo 6. Verso 46 a 49. Ali usa dois fundamentos, diz o tema ali. Porque me chamais Senhor, Senhor, se não fazes o que eu vos mando? Por todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou ali
o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrasou o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Essa é a pessoa que é construída sobre a rocha, que é Cristo. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, quero começar falando do primeiro ponto. Quero falar das 12 pedras que o Josué mandou tirar do Rio Jordão. Josué assume a liderança. Deus, quando chama Josué, ele diz, ser forte e corajoso. Ele diz no capítulo 1, Josué capítulo 1, verso 8, não cesse de falar deste livro da lei. E aí, no resumo, é para que vá bem e viva muito tempo. E tudo que tu fizer será bem sucedido. É maravilhoso essa comparação. E quando eles estão diante do Rio Jordão, Josué dá uma ordem aos líderes, avisai o povo, todos que se santificam, porque amanhã vai acontecer algo fantástico. Então, eles estão preparados, estão diante da arca, e Deus chama a liderança, o sacerdote, os levitas que tinham que carregar a arca da aliança, vocês vão aí na frente agora. E aí diz para os restos da tribo, mantenham uma certa distância, para que saibam onde vocês têm que passar. Olhe bem para aquela arca da aliança, que era a presença de Deus. Então, eles estão indo. E aí chegam, imagina aqueles levita carregando a arca da aliança, chega diante daquele rio, era época de colheita, quer dizer, época de colheita, o rio está cheio. Então, aquela água, o Rio Jordão diz que é um rio bastante veloz, e aquele sacerdote tem que entrar na água. Mas quando eles põem o pé para dentro, some a água. Deus faz algo fantástico. E aí, todo o povo atravessa de pé enxuto. E quando estão lá do outro lado, Deus deu uma ordem a Josué. Agora escolhe 12 homens, um de cada tribo, um de cada família, e vai diante da arca. Enquanto isso, a arca ainda permanecia, porque ela não recebeu a ordem de sair. Cada um vai lá na frente da arca e cada um pega uma pedra, coloca no ombro e leva. Onde vocês vão acampar, vocês colocam aquelas pedras num monte. E no futuro, quando os filhos de vocês perguntarem o que significa esse monte de pedra, faz esse relatório aos vossos filhos e netos, o que Deus fez para vocês. Diz para eles que vocês passaram de pé enxuto o Rio Jordão, que era algo fantástico. Então, eu dei nome para essas 12 pedras. Usei essa pregação em vários lugares pelo Brasil afora, no Paraguai também, que lembro. E fui abençoado por uma irmã na fé, aqui de Cruz Alta, Lúcia Bicker, que desenhou várias ilustrações para mim. E uma é essa aqui, ó. Então, as 12 pedras, eu dei nome. A pedra principal que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra principal, que é Jesus. Dá para ver a palavra Jesus aqui? Vocês estão vendo? Então, eu não sei como é que está a claridade ali. Dá para ver que a primeira pedra aqui é Jesus. Então, se nós queremos edificar a nossa vida, de ser uma casa de Deus, nós precisamos esse alicerce, edificar nossa vida nessa pedra principal que é Jesus.
Se alguém olhar para mim, eu estou sendo edificado nessa pedra? Se os meus familiares, eles concordam e assinam embaixo que eu tenho a minha vida edificada sobre essa rocha, que é Jesus, porque temos passado por várias crises de finança, crise de saúde, desavenças e tantas outras que não podia citar. São tormentas que essa casa não caiu durante esses 40 e poucos anos que está sendo edificado sobre essa rocha que é Jesus. Então, eu quero recomendar a vocês que a nossa caminhada de fé tem que começar com Jesus, para sermos pessoas que servem como um santuário de Deus. Então, a primeira pedra, eu quero destacar essa pedra principal. Então, a segunda e a terceira, oração e a palavra. Sou um homem de oração. Você já foi chamado de homem de Deus? Porque Eliseu e também outros profetas foram chamados, Elias também foi chamado. Agora eu creio que você é um homem de Deus. Isso chegou nos ouvidos. Temos relatos bíblicos que pessoas foram chamadas homem de Deus. Você é um anjo. Você é um anjo para mim. Assim, eu podia citar vários irmãos da fé que foram anjos para mim. Com isso, eu fui edificado na fé. Então, na vida de oração, o que a gente pode mais fazer, por exemplo, na palavra e na oração? Usar os 5 dedos da mão. Os 5 dedos da mão é questão da oração. O mínimo que eu posso fazer na oração é interceder por alguém que está doente ou com crise, qualquer problema. Isso é uma oração de amor, é sinal que eu amo essa pessoa. O próprio Jesus disse, orai pelos que vos perseguem. Então, imagina se nós somos perseguidos por pessoas, por essas pessoas também nos é para orar. E não só a questão da família e pessoa, ou da vida pessoal. Então, o mínimo interceder eu posso fazer com o dedo mínimo. E esse dedo que é o difícil de mexer, só ele sozinho, tenta fazer isso. Esse é um dedo muito difícil. Pedir perdão e perdoar. Isso que eu preciso, nas minhas orações, reconhecer que eu sou um pecador. Então, mexer esse dedo aqui, valeu? Tem uns que estão mexendo o dedo, valeu? Outro, o mais que nós temos que fazer na oração, sabe o que é? É agradecer, sermos agradecidos, que Deus quer homens gratos, e nós devemos ser essa pessoa grata por Deus, né? O que mais nós podemos fazer na oração é pedir. O que nós mais fizemos. Pedimos, e muitas vezes pedimos mal. A Bíblia fala. Estão me ouvindo bem assim? Dá para baixar um pouquinho? Muito bom. Então, o que nós podemos fazer mais é pedir. E, de fato, como disse certa vez um pastor Walter Ludwig, a despensa lá no céu está abarrotada de bênçãos para os crentes. Só que eles não sabem pedir. Então, nós temos que pedir direito. Obrigado, Rafa. Uhum. O outro dedo, o polegar. Eu posso esquecer esses 4, mas esse é o mais importante na oração. É adorar. Porque Jesus, quando está na beira daquele poço, e os discípulos foram na cidade para trazer umas compras, veio uma samaritana tirar água.
E por encurtar a conversa, aí Jesus disse sobre adorar. Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Está lá no Evangelho de João, capítulo 3. Então, Deus anda procurando os vilis da vida que o adorem em espírito e em verdade. Que isso nós conseguimos fazer com os 5 dedos. Então, repetindo, interceder, pedir perdão e perdoar, confessar, reconhecer que somos pecadores. Sermos agradecidos, o maior. Temos que saber pedir e adorar a Deus. Isso na vida de oração. E quando, sabe que as pessoas enxergam na minha pessoa que eu estou sendo edificada na rocha que é Jesus e que eu sou um homem de oração? Eu tenho orado por situações. Eu podia citar alguns exemplos das minhas andanças lá no Mato Grosso, na cidade chamada Cláudia. Eu e a Nilza passamos 4 dias lá naquela cidade fazendo evangelização. E não conhecendo ninguém, mas a diretoria pediu para mim, eu e a Nilza, chegar num hotel lá, chamado hotel com nome e tal, que o dono do hotel é o presidente da comunidade. E aí, chegando, se instalamos e fomos para a igreja, na primeira noite. A igreja encheu, porque não tinha pastor naquela paróquia, fazia muito tempo. E aí, quando eu abri a Bíblia, depois de cantar um hino com um violãozinho, aí li o texto bíblico para desenvolver, e uma criança de 1 ano para de respirar. O tio, a mãe, a avó, o tio fez respiração boca a boca, tirou ele para cima e não teve jeito. A criança está lá. E aí, a hoteleira, que era presidente, 2 quadras dali é um hospital, e saíram correndo. Eu nunca vi ninguém com língua engolida, mas Deus me chamou, eu saí correndo, como diz Deus falou para Felipe, corre atrás dessa carruagem. Eu cheguei no carro antes dele sair, a avó está com aquela criança no colo, despencada, a luz do carro acesa, eu disse, ó, mete o dedo na boca desse menino que engoliu a língua. É algo assim que me saiu por conta. E esse hoteleira saiu com o carro, à pressa, voltei para a igreja. Eu perguntei para a igreja, o que nós podemos fazer por essa criança? Eu faço uma proposta. Vamos pedir misericórdia, que Deus tenha misericórdia dessa criança e dessa família. Vamos orar e pedir que todo mundo se ajoelhasse. Não ficou nenhum de pé. O luterano, ele tem o joelho meio duro, parece que ele não sabe se ajoelhar. Mas todos se ajoelharam e clamamos por misericórdia. E quando eu levantei para continuar a palestra, eu perdi a chance, todo mundo olhando para a porta, para ver se vinha notícia. Dali a pouco veio aquela senhora que conduziu. E eu parei de falar lá na frente. E ela percebeu que todo mundo, eu também estava esperando um silêncio total. Aí ela disse, ele vive. Eu disse, aleluia, glória a Jesus. Vamos agradecer, e é de joelho de novo. E nós se ajoelhamos e oramos e agradecemos esse milagre fantástico. E, de fato, a criança tinha engolido a língua. Antes de chegar no hospital, a vovó conseguiu tirar a língua para fora. A boca estava cerrada, mas ela com o dedo indicador conseguiu, inclusive, esse gurizinho de 1 ano já tinha uns dentes, né? Machucou até o dedo da avó. Mas ela ficou muito contente, porque antes de chegar no hospital, aquela criança começou a respirar. Eu conto isso porque Deus tem feito maravilhas. Ele que opera maravilhas. Ele é o Senhor. E não tem outro.
Então, na vida de oração, somos conhecidos que estamos na rocha, que é Jesus, e somos homens que somos enviados para orar por pessoas e situações, como nós temos orado por essa crise mundial desse vírus. Deus tem um plano maravilhoso para o povo, tenho certeza disso. E também para nós, que Deus vai abrir portas para isso também. Então, a segunda é a palavra. Lá em Apocalipse capítulo 1, verso 3, bem-aventurado, quer dizer, feliz aquele que lê, aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Então, aquele que procura ler, estudar, decorar, é isso que o meu pai espiritual, que é o Walter Ludwig, me recomendou. Vili, leia a palavra, medite nela e decore e assim por diante. Hoje eu tenho vários textos bíblicos, decoro porque me apliquei na palavra de Deus, né? Então, o que mais a gente pode fazer na palavra? O mínimo que eu posso fazer é ouvir. E quando a gente só ouve a palavra, a gente tem uma capacidade de guardar somente em torno de 15%. Tem alguns com um pouquinho mais, outros um pouco menos. Mas aquele que ouve e lê, já vai guardar para 25% a 30%. Já é maravilhoso. Mas aquele que estuda a palavra, reúne-se para estudar a palavra, ele já vai até 60%. E aquele que decora, ele tem a capacidade de armazenar 100%. Decorou, maravilhoso. Mas ele pode esquecer se ele não usar esse dedo. E esse dedo é fantástico. É meditar. Eu preciso, quando eu estou ouvindo a palavra, e se eu não começo a meditar nela após de ouvir, eu esqueço tudo. Agora, que nem a leitura, que nem eu estudar, que nem eu decorar, mas se eu não medito, é que nem a semente que caiu à beira do caminho. Os passarinhos ajuntam comem aquela semente, que é a palavra de Deus. Então, eu preciso armazenar essa palavra de Deus. É um assunto bastante, como eu tenho trabalhado em várias comunidades e igrejas, eu uso 3 noites e no domingo. Mas eu quero trabalhar um pouquinho mais rápido, mas hoje eu vou parar no próximo ponto. Dá para ler amor, fé, porque o tempo já está passando, já, né? Mas eu quero falar sobre essas duas palavras. A palavra mais pequena que está aqui, a fé. O que é fé? Eu visitei no hospital, distribuindo folheto bíblico, e quando eu fui visitar um membro da nossa igreja, e ao sair, estava com um folheto bíblico e comecei a cuidar para não dar para os mesmos. E uma porta de um quarto estava aberta, que eu lembro que não estava antes, e era uma neta de uma vovó que estava ela cuidando, filha de um ex-funcionário. E aí ela levantou e veio me cumprimentar, eu dei um folheto para ela, e aí depois de perguntar certas perguntas sobre o pai e a mãe, etc., aí foi me dirigir à avó que ela estava cuidando. Cheguei assim, falei para ela, dei um bom dia, e aí eu logo perguntei sobre a fé. Como é que vai a fé, vovó? E ela me olha assim com desprezo. Que fé? Fé em quê? Eu digo, fé em Deus, o Criador do céu e da terra? Ah, sim, nesse tem que ter fé. Só para encurtar, muitas vezes eu tenho feito essa pergunta. E as pessoas têm perguntado, que fé é essa? É a fé que se baseia, se alicerceia na rocha que é Jesus.
que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Se a nossa fé está baseada nesse alicerce, é maravilhoso. Aí a gente podia usar várias ilustrações sobre fé. Vocês conhecem aquela ilustração do pai e o filho de 5 anos perguntou para o pai: pai, o que é fé que a Bíblia fala tanto? Parece mais de 200 e poucas vezes no Novo Testamento. Em fé, crer e confiar. São sinônimos. E aí, como explicar isso para uma criança? Aí o pai foi para o serviço, como de costume, para a lavoura, e leva o almoço e volta de tardezinha, como sempre, chega em casa, vai direto para o banheiro, e o filho então espera o pai para brincar com o pai depois do banho. E aquele dia o pai despestou rapidamente e foi para o porão da casa, tirou a escada e ficou lá no escuro, e a casa em cima tinha luz acesa, e o filho, como costume, porque o pai se escondia volta e meia, e começou a procurar naqueles lugares onde o pai se escondia, e nada de achar o pai. E começou a chamar, pai! E aí o pai responde no porão da casa, e aí ele chega no alçapão e quer descer e não consegue, porque não tem escada. Pai, eu quero ir contigo. Então venha, mas não tem escada. Não, mas pode pular que eu te agarro. Mas eu não te enxergo, pai. Mas eu te enxergo, filho. Pode pular, pode confiar. Creia, filho. E o filho pulou nos braços do pai no escuro. E aí eles foram na luz e disseram, o pai disse, filho, hoje de manhã tu me perguntou o que é fé. Fé é crer, é confiar. Você não viu o pai? Não. Mas confiou nele. Isso. É isso que nós temos que fazer com o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A gente não enxerga, mas precisamos crer que ele está ali pronto para nos responder. Então, a palavra fé, amor. Eu gosto de algumas... As cartas de Paulo são fantásticas. Coríntios, capítulo 13, ali fala sobre o amor. O amor tudo suporta. Já ouviram falar isso? Suportar é carregar. Estou eu disposto a carregar aqueles que me machucam, que me ferem, que me desprezam. Eu podia citar muitas ilustrações, como já fui desprezado com palavras, com atitude e gestos. Lembro-me de um lugar que eu e a Anísio fomos para assumir, fizemos uma reunião e como fomos desprezados. Mas eu vi que a coisa não estava muito legal e fiz uma proposta para eles. 2 meses. Se vocês não quiserem, o Vili vai embora. E a Nilza. E depois desses 2 meses, eles não queriam mais deixar eu ir embora. Mas nós ficamos lá por um período que nós tínhamos marcado e até a vinda de um pastor que assumiu aquela paróquia. Mas amor é sofrer. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. É sofrer. Será que eu estou disposto a sofrer por esse amor que Deus tem por nós? Quando ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho, porque se eu sou um santuário de Deus, onde Deus habita, eu preciso. Eu não posso me aquietar. Eu fui chamado e preciso servir no reino. Então, podíamos falar muito sobre a palavra amor. Vocês já viram? Está muito, muito usada essa palavra, mas sem o compromisso. Amor é compromisso. É assumir aquilo que tu comprometeu-se. Amém? Vamos orar para agradecer esse momento. Depois podemos abrir para perguntas. Para a próxima final de semana, queremos continuar falando sobre esse tema. As 12 pedras que Josué mandou tirar do meio do Rio Jordão. Vamos orar? Querido Pai amado,
Te agradecemos porque podemos chegar na tua presença. Após uma mensagem, uma palestra, queremos pedir de uma maneira muito especial que tu continue acampando ao nosso redor, dando-nos alívio desse vírus que nos atrapalha. Isso nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém?